Salve, salve, empreendedores brasileiros espalhados pelo mundo. Nós estamos em mais um episódio do Pode Bem na Estrada, na série Vancouver. E cada episódio, emoções diferentes, histórias diferentes, mas com um resultado muito parecido, que é superar desafios, conquistar novas posições e colocar o nome brasileiro, né, a cultura brasileira em posições em destaque no Canadá. Hoje a gente está com uma pessoa muito especial, Carla Bonfim. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado por vir, aceitar o nosso convite de vir contar um pouco da história, motivar outros brasileiros e mostrar que é possível. É possível empreender, é possível conquistar coisas no Canadá, uma outra cultura diferente, mas, como eu disse, é possível. Calma, o 7º episódio do Pode Bem na Estrada na série Vancouver já vai começar. Eu já estou de volta aqui em Manitoba, preparando tudo para o futuro estúdio do Pode Bem. E eu tenho um nome para você que está procurando um imóvel para comprar em British Columbia. O nome é Fátima Albuquerque. Ela é membro do Real Estate Board of Greater Vancouver. Ela tem mais de 20 anos de experiência com compra e venda de imóveis residenciais. Ela também é paralegal e atua nas áreas de direito imobiliário, direito comercial e direito sucessório. E se você também está procurando um imóvel nos Estados Unidos para comprar como investimento, ela tem várias opções para você na Flórida e em alguns outros estados também dos Estados Unidos através do programa de Cross Border da empresa Keller Williams. Faz o contato com ela, o Instagram da Fátima vai estar na descrição desse vídeo, mas é @FátimaARealtor. Ela tem várias opções para você, vai te dar várias dicas. Passa seu perfil que ela vai te ajudar e te orientar com as melhores opções, tá bom? Um abraço, fica aí com o 7º episódio. Conta um pouco da Carla, quem é a Carla? Bom, primeiramente, muito obrigada, Samuel, pela oportunidade, pela possibilidade de estar aqui. Agradeço a Gisele também. E eu confesso que assim que ela falou comigo, eu nem quis saber quem era Samuel, o que era o Pode Bem. É algo que o objetivo é realmente fomentar esse movimento entre empreendedores brasileiros. Então, eu falei sim. Então, é realmente muito prazer estar aqui. Bom, eu sou a Carla Bonfim, eu sou do Rio de Janeiro. Tenho minha família composta por 4 pessoas. Eu, meu marido e os meus 2 filhos, Rafaela e Eduardo. Eles são adolescentes agora. Enfrentando os desafios, né, de ser adolescente, e a gente vai aprendendo também com eles. Bom, tem uma gatinha agora chamada Luna, nunca tinha tido no nosso núcleo familiar um bichinho de estimação e tô amando, tô aprendendo muito também. São experiências que a gente vai levando, Sim. né? E sou advogada no Brasil. Eu advoguei por um certo tempo, não tenho muito tempo de atuação na área do direito, porém sou pianista também, então eu acabei atuando em várias diferentes áreas e isso acredito que me fez quem eu sou hoje, né? A gente vai aprendendo, a gente vai trazendo todas esse aprendizado para o que a gente é hoje. E é isso aí, estamos aqui. Então, no Brasil, você era advogada. Foi advogada lá por um tempo. Exatamente. Me formei, né, com 21 anos. E logo aí fiz uma pós-graduação e comecei a atuar como advogada. Trabalhava mais na área do direito trabalhista. E... enfim, fiz a minha carreira ali, só que posteriormente meu marido foi contratado para trabalhar na 3M, convidado para trabalhar na 3M, e a vaga era em Minas Gerais. Olha! E aí nós fomos para Minas, amei aquele lugar, minha filha é mineira, minha filha nasceu em BH, e realmente ficamos ali 4 anos, mas depois ele foi convidado para ir um pouquinho mais para cima. Quando ele me ligou, ele falou, eu fui convidado para ir um pouquinho mais para cima. Para onde? Para o Nordeste? Não, mais para o outro lado. Eita. E aí fomos para Manaus. Ficamos em Manaus durante 9 anos. Meu filho nasceu lá, então assim, eu já estou acostumada a mudanças, a realmente... aproveitar o que cada lugar e as oportunidades que existem pra gente, mas realmente e ali eu acabei atuando mais na área da música, porque eu sou pianista também, como eu falei, e me envolvi com músicos profissionais, que a gente fazia eventos, casamentos e tudo mais, e
enfim, não trabalhei como advogada naquele período. Mas, na verdade, foram alguns anos, né? Alguns bons anos, 14 anos. E aproveitei também para ter os meus filhos e não me arrependo de nada. Depois disso, voltei para o mercado de trabalho numa joalheria. Deixa eu te perguntar uma pergunta que quem já te conhece provavelmente vai gostar de fazer agora. Você chegou a ter uma banda mesmo lá em Manaus? Eu sou cristã, evangélica, Sim. Então desde cedo eu toco na igreja. Então a partir dos 11 anos eu comecei a tocar na igreja e eu tenho realmente muita experiência nessa área. Então eu acompanhava, Sim, criava bandas e organizava e enfim, a parte educacional ali é muito forte. Então, eu gostava de pegar realmente as pessoas ali, né, no início e treinar e ajudar. Então, sempre tive isso comigo. Além disso, eu acompanhava. Então, solistas, corais, grupos pequenos, grupos maiores. E era dessa forma. E foi realmente um período maior ali em Manaus que eu me vi. E na igreja também há a possibilidade de você, dependendo do tamanho da igreja, ser o funcionário da igreja. Sim. Por conta da demanda. Então, eu, em algum momento, me tornei... Ministra de música? Exatamente. Olha, líder que legal. Da parte de louvor e tal. E aí, fiquei durante alguns anos dessa forma. Então, assim... essa área que pulsa, né, meu coração. A música pulsa meu coração. E eu entendo que também é um tipo de expertise que a gente vai levando para outras áreas, se espalha em outras áreas que a gente atua. Sim, sim. Você teve esse conhecimento dentro do Brasil todo, né? Essas áreas. E me conta, como veio essa mudança? E aí já não era o mesmo nem continente mais. Pois é, então, para vir para o Canadá... foi algo mais simples do que você possa imaginar. Olha. Porque eu não sou o tipo de pessoa que fica olhando muito para trás. Eu tô sempre olhando para frente. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, que às vezes pode ser complicado, mas eu realmente, não sei, aprendi a ser assim. E o que acontece? Quando eu voltei para o Rio, depois desse período todo, a gente voltou para o Rio de Janeiro, né? A gente queria voltar já há algum tempo. E meu marido conseguiu a vaga, continuando ainda na 3M. Voltamos para o Rio de Janeiro. E aí, a gente estava montando o nosso apartamento. E uma amiga me falou, olha, sabe a amiga tal? Ela está vendendo as coisas dela porque ela vai para o Canadá. Na verdade, essa amiga, ela já tinha estado aqui no Canadá por 6 anos, voltou porque achou que estava melhor lá a situação, que poderia realmente conseguir algo mais interessante lá. E ficou durante acho que 5, 6 anos. E nesse momento, onde a gente se reencontrou, ela estava vendendo as coisas porque ela iria voltar para o Canadá. E aí eu falei assim, Márcio, meu marido, né? Vai lá na casa da Cláudia, porque ela tá vendendo uma televisão, dentre as coisas que ela tá vendendo, eu quero comprar a televisão pra gente montar a nossa casa. E assim ele fez. Chegou lá, conversou com o marido dela, o Marcelo, e simplesmente ele começou a falar do Canadá. Só pra você ter uma ideia, essa nossa amizade dura mais de 25 anos, porque eu toquei no casamento deles. Olha. E 1 ano depois, 2 anos depois, quando eu me casei, ele cantou no meu casamento, porque ele é cantor, muito, muito bom. Então, a gente veio com essa amizade e ali a gente meio que renovou essa amizade, porque eu estava fora, né, do Rio de Janeiro, então a gente meio que renovou essa amizade e voltou assim. Meu marido, quando voltou para casa, começou Canadá, Vancouver, porque ele falou direto Vancouver, mas eu ainda não estava animada. Eu estava empolgada em construir minha casa. Ele foi comprar uma televisão e comprou um sonho. Comprou um plano no Canadá. Exatamente. E assim, aí ele começou a assistir todos os vídeos que existiam na época no YouTube. Começou a entender um pouquinho do Canadá. Mas eu ainda não estava. Eu estava querendo montar a minha casa, Sim. efetivamente. E aí, isso foi mais ou menos agosto de 2016. Quando foi em 2017, março de 2017, ele foi demitido da 3M. Aquele período que teve de muita gente sendo demitida das empresas e tal. E ele foi demitido. E ele começou, agora é o momento. Agora é o momento de a gente realizar esse sonho. E eu fiquei, a gente, né? Cadê o sonho? Por enquanto era só seu. Mas
como eu falei, eu não fico olhando muito para trás. E a gente realmente pediu orientação a Deus, a gente entendeu que era esse momento. Tanto que eu aluguei meu apartamento em 2 dias. Foi incrível. Eu vendi tudo o que eu tinha e tal. E a gente veio para cá. E dessa vez, por incrível que pareça também, os meus filhos gostaram muito da ideia. Porque, a princípio, quando a gente mudou de Manaus para o Rio de Janeiro, eles não se empolgaram muito, não. Eles queriam ficar lá com os amigos deles e tal. E a idade, qual era nessa época? Era... Ai, eu sou ruim pra idade, mas era Já eram adolescentes? Já? Não. Novinhos? 7, 8 anos. Ah, ok. Tanto que eles chegaram aqui ainda pegaram o Elementary School. E aí, quando foi, então, março, começou essa ideia toda, essa história toda, quando a gente decidiu efetivamente. Simplesmente em maio a gente estava aqui. E a gente ficou só esperando o ETA, foi aquela época que o ETA saiu. A gente ficou só esperando o ETA porque a gente veio com visto de visitante, tá? Então, isso é uma outra coisa também. Não façam hoje isso, porque, enfim, não é o melhor caminho. Mas a gente veio com visto de visitante, vim para estudar inglês. E a estratégia é que, se a gente gostasse, então, depois eu iria estudar num college. Foi assim que aconteceu. Me matriculei na BCIT, estudei Marketing Management, que nada tinha a ver com a minha área de direito, mais um desafio, né? Porque... E o inglês você já dominava? Também. Até hoje não sou, né? Não tenho a proficiência no inglês. Enfim, sabia mais do que meu marido, então era eu que tinha que estudar. E aí eu fui. Eu não sei se seguindo. A gente vai um dia a gente falar que a gente tem total Eu acho que não. A gente nunca vai sentir que. Não, Que fala, mesmo que a gente fale, eu acho que essa segurança. Exatamente. Só os nossos filhos, talvez. Eles já nos corrigem. É verdade. Já nos corrigem. Mas enfim, foi isso que aconteceu. E aí, 3 meses depois, eu fui, né, para curso de inglês todo dia, de 9 às 5, e já não estava aguentando mais. Falei, no último, eu ainda tinha 1 mês para fazer. Eu falei pro diretor lá do curso, falei, dá cada semana minha para cada filho e para o meu marido, porque eu não quero mais fazer, eu quero ficar em casa agora. E eu fiquei esse mês em casa, e enquanto isso eu me matriculava na BCIT, fiz aquele curso que é o part-time com status de full-time, né? E assim foi. Então, em 2017, comecei logo o meu curso. Em 2019, eu me formei na BCIT em Marketing Management. Aprendi muito, estudei muito. Nunca estudei tanto quanto aqui, porque você pega um livro para ler e você, além de ter que entender a matéria, que era algo que era muito estranha para mim, muito diferente do que eu fazia, eu tinha que ler em inglês. Então, eu realmente lia 1, 2, 3, passava muitos fins de semana ali sentada estudando. E foi o que eu fiz. E você, com essa experiência de advogada, quando vocês vieram para conhecer, né, como turista, como você falou, a gente também, minha família, a gente veio como turista também. É um desafio muito grande quando você deixa as coisas para trás e fala assim, eu vou ver o que dá. Uhum. Mas vocês chegaram, como que o empreendedorismo, já existia algo focado, como você já mexeu com bandas, já tem um pouco de empreendedora, né? Você já tem que vender um pouco o trabalho, o serviço. E quando você chegou aqui, qual o cenário que você viu como empreendedora? Você viu oportunidades ou o foco do estudo e às vezes do visto? Isso ainda foi muito prioridade? Não vi nada de empreendedorismo. Eu só estava focada em estudo, PR. Estudo e PR. Era isso que eu focava. Então, para mim, ainda não tinha nada depois do PR, né? Era só ali, foram ali alguns anos para a gente conseguir o PR. E realmente só nisso que eu pensava. Não pensava em empreender. Sim. E você teve algumas experiências profissionais aqui? Você trabalhou? Sim. Como que foi conhecer o mercado, a economia? Teve algum contato com o cliente? Como que foi esse contato com a cultura? Sim, eu trabalhava... Na verdade, eu fiquei numa certa zona de conforto, porque eu trabalhava em empresas de imigração e de intercâmbio. Então, eu trazia, né, ajudava a trazer brasileiros para cá. Inclusive, trabalhei na Evisa. Agradeço muito a Marilene pela oportunidade. Ela sabe que eu sou grata a ela. Teve com a gente aqui essa semana já contou um pouquinho da história. Acompanhei bastante. Então, assim, deu um pouquinho de trabalho para ela em algumas coisas também. Mas eu sou muito grata. E ali eu fiquei durante alguns anos.
E, enfim, estava na minha zona de conforto, apesar de que depois a Evisa começou a trabalhar com pessoas do mundo todo, então saí um pouquinho da zona de conforto. Mas ainda era, porque muita coisa do nosso dia a dia era em português. E aí, quando eu saí da Evisa, eu fiquei pensando, bom, agora eu tenho que me desafiar de alguma forma. E foi aí que eu fui trabalhar numa empresa na indústria de filmes. Olha. E uma empresa que aluga mesas, cadeiras para set de filmagem. Na verdade, eu trabalho até hoje lá. Você vai entender, eu vou te explicar depois essa parte do empreendedorismo junto com ser ainda full-time. E... Eu vou te interromper. Diga. O pessoal da nossa equipe, o Santiago, que está com a gente, ele trabalha com filmagem também. Ele é produtor de filme. Legal. Então, depois dessa parte, eu vou traduzir para ele dos bastidores, que ele vai ficar curioso e interessado. Não, bacaninha, é impressionante. É impressionante como há muitos sets de locação aqui. A gente sabe locações de filmagem, né? E a gente vê, assim, como o mercado é grande aqui. Então, é impressionante. Era um mercado que eu totalmente desconhecia, né? Então, foi muito importante. Tem sido muito interessante essa experiência também. Mas lá, eu sou Billing Coordinator. Então, faço a parte de invoices. De movimento, não. E como é o mercado mesmo na operação? Você teve alguns desafios maiores, você trabalhou por um tempo, e como que surgiu a ideia de abrir um business? Como veio... Vou me arriscar, né? Vou me colocar numa posição, vou empreender, quero ter meu próprio negócio. Como que isso nasceu nessa caminhada? Então, lá atrás, antes, no Brasil, eu de vez em quando pensava em abrir uma franquia. Era muito na questão de franquia. Pensava, mas nunca coloquei em prática efetivamente. Então, eu pensava assim, uma franquia de sobrancelhas, por exemplo, que eu sou fascinada e tal. E eu falava, pode ser interessante, mas... né, nunca coloquei em prática. Então, já tinha alguma coisa em mente. Posteriormente, o que aconteceu? Na verdade, essa carreira que eu tô hoje, ela meio que me alcançou primeiro. Olha. Porque, como eu te falei, eu pensava em estudo e depois PR, certo? Então, tava só ali, não tinha vida. A vida, né, começa depois do PR. Depois do PR. A gente fala muito isso. Exatamente. Quando eu consegui o PR, ali aquele peso saiu das minhas costas, porque, né, eu estava levando praticamente as aplicações, né, porque eu era a aplicante principal. Sim. Bom, só fazer um parêntese, tem muita gente que não sabe o que é PR, né? Pode sim. ter gente que está ouvindo a gente, assistindo. O que é PR? O que é essa emoção toda? O PR é como se fosse, nos Estados Unidos, o Green Card. É o direito ou é o documento da permanência residente. No Canadá, você tem várias etapas. Ou você vem com estudo, depois você consegue talvez um direito de trabalho, depois o visto permanente, que é um visto que você mantém aqui sem ter que fazer nenhum processo a mais. E se você quiser, você se torna cidadão. Então, para quem está aqui, o PR é onde começa a vida. Verdade. E aí foi que eu pensei, bom, e agora, né? Já gastamos bastante dinheiro, trouxe dinheiro do Brasil, porque é necessário. E o bom do Canadá é que os processos de imigração são claros, então você vai lá, você entende e você aplica, e é isso aí. Mas a gente tinha gasto, efetivamente, né? A nossa reserva e tudo mais. Você fez você mesmo o processo todo? Não. Eu fiz a parte do PR pela Evisa. Sim. Então, foi aquele TR to PR. Porque pelo fato de eu ter conseguido estudar aqui, eu consegui, então... a aplicação de um visto que foi, inclusive, uma aplicação mais barata. Sim. Porque era exatamente focada naquele período do Covid, para pessoas que, tanto para os trabalhadores essenciais, como também para os estudantes. Então, eu me encaixava nesse perfil e consegui aplicar. Tanto que eu apliquei em maio e em novembro já saiu meu PR. Foi bem rápido. Foi bem rápido. Demorou 4 anos para eu aplicar. Sim. Mas depois que eu apliquei, foi rápido. E aí, o que aconteceu? Uma amiga muito querida aqui, que eu fiz aqui, na verdade, brasileira, chegou para mim e falou: Carla, eu tenho feito algo assim na área de finanças muito impactante para as famílias. Eu quero te apresentar isso. Você topa uma reunião comigo? Eu falei, claro, uma amiga, lógico. Você tem 30 minutos? Tenho. 30 minutos, 1 hora, vamos lá. E aí, ela conversou comigo e me apresentou. TFSA, RSP. Eu falei, o que é isso? Eu não sabia de absolutamente nada.
E, então, seguros, então, estratégias que a gente pode utilizar daqui do Canadá para que a gente consiga, então, construir nosso patrimônio, ter uma liberdade financeira e tudo mais. E eu fiquei muito interessada por conta exatamente, porque agora eu estava numa nova fase. E conversamos, então, fizemos todo o nosso planejamento, né, como família. E a partir daí, ela falou assim, mas tem uma oportunidade também de business para você. Se você tiver interesse, eu falei, é isso que eu quero. Mas na hora eu já estava empolgada, animada, já estava querendo realmente, já estava me vendo ali, sabe? E eu nunca fui da área de finanças, tá? Só essa observação aqui. E, enfim, o que precisa, né? Perguntei para ela, o que precisa? E ela me falou, então, aí eu vou começar a falar um pouquinho, né, do que eu faço efetivamente. Então, precisa tirar uma licença. Essa licença é emitida pelo Insurance Council BC. No caso, para quem está em BC. Nas outras províncias, existe o órgão de cada província. E eu consigo também estender a minha licença para qualquer província que eu quiser. Basta eu fazer uma aplicação, não preciso fazer provas novamente. Mas eu precisei estudar novamente. Então, voltei para estudar. A cadeira de estudo. Não é 1 ano, 2 anos, não é nada disso. Foram 4 meses. Na verdade, também você não vai para uma escola. Você faz você adquire um material e você estuda aquele material. Então, a gente estuda sobre investimentos, seguros, os living benefits. Então, é isso que a gente... E ética. Então, a gente estuda sobre isso. A gente entende o que efetivamente a gente faz para estar em compliance com tudo que é exigido, porque é uma profissão altamente regulamentada, a indústria financeira é altamente regulamentada, então eu precisei entender isso, fazer as provas e passar nas provas. E depois disso, eu assinei, então, com uma plataforma. Essa plataforma me dá a possibilidade de conseguir ir lá no mercado e entender qual é a melhor empresa de seguro de investimento para aquele meu cliente. Então, eu não tenho acesso, por exemplo, se eu trabalhasse num determinado banco, eu só poderia estar oferecendo produtos daquele banco, Sim. Certo? Nesse caso, não. Eu consigo ter essa descentralização, né, do banco, do serviço do banco, e eu consigo, então, ver no mercado o que é mais interessante para o meu cliente. Só que tem uma grande questão. Nessa carreira, eu posso ser somente financial advisor, né, a princípio, que as pessoas falam, Carla, você é financial advisor, me faz um seguro para mim? Poderia fazer isso. Mas não é isso que eu faço e nem é só isso que eu quero. Sim. Então, eu tenho a oportunidade de criar um business. E é por isso que é nisso que eu estou focando, né? Então, como financial advisor, eu vou atender meu cliente e vou receber pela produção do que eu faço, né? Mas é um pouquinho mais do que isso. Então, eu levo educação financeira, eu levo um planejamento de acordo com o objetivo, com o interesse daquela família. Então, qual é o objetivo da família? O objetivo da família é realmente ter uma aposentadoria tranquila, é investir dinheiro para a educação dos filhos, seja lá o que for, a gente vai trabalhar nisso. E eu trabalho em 4 frentes. Eu trabalho com a frente de proteção. Então, a proteção do income, estratégias que são necessárias para isso. Se você parar de trabalhar por algum motivo, como é que você vai estar protegido? Eu trabalho com seguros, com a construção do patrimônio, que aí vem a parte de investimentos e savings. E eu trabalho com a parte de se tornar tax efficient, porque se você não é eficiente nessa área, você deixa muito dinheiro na mesa. Então, a gente trabalha com isso também. E a outra frente é o estate planning, que é o quê? É como eu vou conseguir fazer com que esse dinheiro que eu juntei realmente seja transferido para as pessoas que eu amo, para os meus filhos, seja para quem for o meu beneficiário. Então, isso com o menor custo, né? Possível, exatamente. Né? Então, existem alguns produtos no mercado que fazem que você não precise colocar esse teu bem, por exemplo, esse teu investimento e tal, no inventário. Ele vai direto para o beneficiário. Então, são estratégias que a gente aprende. Então, nessa parte que eu atuo. Só que, como que eu consigo construir, então, o meu business dentro dessa atividade? Do produto, né? Você tinha um produto e precisava modelar aquilo como um negócio. Exatamente, porque se eu quiser eu posso continuar a vida inteira somente trabalhando na minha produção, do que eu produzo. Mas
Eu não quero, eu quero ter mais fontes de renda, eu quero ter um passive income. Então, é possível, dentro dessa plataforma, eu tenho a clareza, eu tenho a possibilidade de olhar uma trajetória aonde eu estou e para onde eu quero ir e construir efetivamente um business. Como é que é isso? Através de parceiros. Então, eu tenho hoje já algumas pessoas no meu time. Estou trabalhando com 2 pessoas agora que estão para tirar a licença. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. É pequeno, é todo dia um esforço, mas é algo que realmente eu vou conseguir no futuro, né, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ter o meu passive income e conseguir me aposentar e também transferir esse meu business para os meus filhos. Esse é o meu objetivo, esse que é o diferencial do que eu faço, entendeu? E lá nesse comecinho, você entrou nesse caminho, estudou, começou as licenças. Como você falou, assim, o que te fez, qual que é o divisor de águas que falou assim, olha, eu posso fazer mais. Eu posso, além de ser só um consultor, né? Assim, traduzindo mais ou menos para a pessoa entender, vai ser um consultor para entregar o melhor produto que o cliente queira, né? Que o meu cliente queira, para criar realmente uma estrutura de negócio que traz mais responsabilidades, traz uma preocupação maior, é um outro perfil de empreender. Qual que foi o divisor de águas que você conseguiu enxergar esse novo caminho, né? Vou me dedicar a isso, a criar realmente formalizar um business, uma estrutura com aquilo que eu já faço, de forma mais tranquila, mais segura. Não, na verdade, assim, desde o início, me foram apresentadas essas 2 possibilidades, tá? Então, por quê? Porque essa plataforma, ela já dá essa facilidade da gente entender o caminho, essa clareza. Então, eu não precisei sentar para escrever um business plan, não há essa necessidade, tá? Então, eu tenho muita clareza de onde eu posso chegar, como eu tenho alguns exemplos de pessoas, de pessoas que estão... a gente compartilha o mesmo escritório, então a gente consegue aprender uns com os outros, né? Eu tenho lá o cara que já faz um passive income importante, e ele compartilha as informações, a gente trabalha muito na nossa mentalidade como empreendedor, e eu sempre gostei dessa parte de liderança, de estar com pessoas, de educação, né? E aí o meu background lá atrás, né? Meu pai era educador, meu pai era policial militar, mas era um cara à frente do seu tempo. Então, só para te trazer um pouquinho esse contexto, assim, fique à vontade. O que acontece? 2 coisas assim que eu acho super interessante, que na época, lógico, como adolescente, eu não via isso, mas hoje eu vejo quanto isso ajudou também a formar quem eu sou. Então, a primeira coisa é que tudo que meu pai fazia, ele escrevia artigos para jornal, seja para o boletim da igreja, seja para o jornal da Polícia Militar, para rádio, para jornal mesmo, escrito, né? E ele me dava para corrigir o português. Olha. Não sei por quê, mas eu estudei aquela gramática 2, 3 vezes seguidas inteiras, porque eu tinha 2 tias que são professoras de português. Então, bom, o que isso tem a ver, né? Tem a ver com o fato de eu gostar de escrever, o fato de eu gostar de colocar as coisas no papel, gostar de organizar as ideias, isso é importante. A outra coisa também é que tudo que ele estudava, ele fez pós-graduação, vivia estudando, vivia lendo, vivia se inteirando das coisas, e ele sentava os filhos e ensinava para os filhos. Olha, então, ele passava, aprendia ensinando. Quando você falava de PNL, quando eu falava de linguagem corporal, de aquela Green Belt, Black Belt, não tinha essas? Então, tudo ele sentava com os filhos e falava. Então, ele passava isso. Apesar dele achar, às vezes, que a gente não estava assimilando, mas era algo que já estava formando quem a gente é. Né? E a gente falando de PLR, há quantos anos isso? Seu pai... Nossa, isso aí tem mais de 30 anos, com certeza. Olha só. Mais de 30 anos. Como você disse, bem à frente no tempo, da época que nem se falava nesses tipos de estudos. Exatamente. Ele falava sobre rapport. Como é que a gente vai fazer um rapport? Respirando junto com outra pessoa, começando a imitar os gestos e tal. E eu falava, mas é muito legal isso. Eu gostava de tudo aquilo. Todo ano a gente tinha que fazer nossos objetivos, nossas metas e tal. E essa parte, às vezes, eu não gostava tanto. Mas essa de realmente
aprender, eu era uma esponja, eu pegava tudo, entendeu? Então, esse jeito meu, talvez incisivo de ser, de falar, às vezes eu sou mal interpretada, mas isso também tem melhorado, vamos dizer assim, temperado com o próprio temperamento do meu marido, que é muito mais do aconchego, de trazer as pessoas para perto. Então, eu tenho aprendido muito a lidar com essa parte também. Mas, enfim, aí isso fez com que eu me interessasse por realmente desenvolver um business. Então, esse é o meu objetivo, esse é o meu foco. Estar com pessoas, encontrar essas pessoas que são bacanas, que vão ser firmes e fortes ali para a gente construir um negócio sólido. Olha que legal. Entendeu? E você tem... E nesse caminho dessa estrutura de business, dessa estrutura que você tem construído, o que você me fala de público? Que é nós, como brasileiros, eu posso falar que a gente não pensa muito no futuro, né? Eu acho que o Brasil, ele exige de você ser bastante imediatista, porque tem muita coisa para resolver hoje ou amanhã, depois eu penso. Não dá tempo. Verdade. Mas como que é o público nessa área? Você acha que tem mudado? As pessoas, os brasileiros te procuram mais? Ou você tem o foco seu é mais de brasileiros? Te interromper, enquanto você responde essa pergunta, eu vou pegar um salgadinho aqui. Esses salgados são da Brasiliante, da Neia. Maravilhosos, né? Ela já esteve com a gente aqui num dos episódios, você pode ficar à vontade. Tá, normalmente, obrigada. O entrevistador, o host, come mais do que o entrevistado, tem mais oportunidade. Problema. Mas muito obrigado, Neia, Brasiliante. Ela está na descrição desse vídeo também. Tem mais informações sobre ela. São salgados, doces, fenomenais. A gente já comeu lá, almoçou também um PF delicioso. É tudo maravilhoso lá. Realmente, ela tá de parabéns. Além de ser guerreira, né? De todo o histórico dela, então a gente vem acompanhando também. Isso é uma outra coisa muito bacana. Você falou de questão do público brasileiro e tal. Então, assim, primeiro, realmente, eu fiquei pensando, para quem que eu vou falar? E eu fazia posts em inglês, em português, e eu ficava muito confusa com isso. Mas... eu fiquei avaliando. Bom, eu acredito que eu tenha muito mais facilidade de atingir o público brasileiro, né? Porque é o público que, a princípio, ali eu tenho mais contato, eu tenho mais influência. Então, é por ali que eu vou. Então, eu comecei a me estruturar efetivamente para trabalhar com o mercado brasileiro, né? É ali que eu quero... são as pessoas que eu quero alcançar e que eu acho que eu tenho tido... assim, no início do ano, desde o ano passado, uma palavra assim que tem sido o meu guia, assim, o meu lema, que é ser intencional. Então, ter essa intencionalidade em tudo que eu faço. Isso me fez também focar no público brasileiro. Mas público brasileiro, qualquer público brasileiro, não. São pessoas que já estão aqui, ou pessoas que estão para vir lá já com seu projeto todo pronto, porque estão para vir aí nos próximos 6 meses. Porque não adianta eu começar a falar dessas coisas que a gente tem aqui, desse tipo de produto, de serviço, que não vai ainda surtir o efeito. Então, eu foquei nessa parte. São pessoas que estão vindo para cá a partir dos 6 meses, que já tem todo o seu projeto e que estão aqui, querem efetivamente construir um patrimônio. Porque não adianta simplesmente eu chegar aqui e eu não entender nada. Eu tenho certeza que se eu soubesse o que eu sei hoje, logo que eu cheguei, muitas coisas teriam sido diferentes. Eu teria já me planejado de uma outra forma e já construído algum patrimônio um pouco maior, né? Mas, efetivamente, é isso. E aí, muita gente procura saber com relação à aposentadoria, o que é muito bacana, o que é muito bom. Então, eu foco também nessa visão que a pessoa quer ter para a aposentadoria. E, basicamente, esse é o meu público. Mercado brasileiro, a princípio. Sim. E eles mostram... Isso tem aumentado a procura por isso? Sim. Porque é um desafio muito grande para quem chega. Ele nunca pensa que já vai pensar lá na aposentadoria. Ele está começando a vida, mas, como você disse, é necessário começar desde cedo, porque não é só a aposentadoria, é todo um planejamento tributário até, inclusive. Então, aí que vem os meus skills de mídias sociais, né? Que eu aprendi lá no college. Que é interessante, porque eu tenho que criar
esse senso de urgência. Então, Sim. qual é o meu foco? Criar o senso de urgência na cabeça das pessoas. Criar esse senso de que eu devo começar hoje para que eu tenha alguma coisa efetivamente sólida no futuro. Então, eu preciso começar hoje. A gente chega aqui já distante da pensão, vamos dizer assim, integral daquele que nasceu aqui. Sim. Então, a gente vai ficar dependendo somente do Canada Pension Plan? Não dá. Não dá. O que eu mostro é essa diferença. O quanto eu quero efetivamente ter quando eu me aposentar de salário, de pensão mensal. Eu quero ter X. O quanto eu poderia ganhar? A gente tem como simular o quanto a pessoa hoje, o tempo que ela tem de contribuição, ela poderia obter efetivamente. E daí, a gente faz o cálculo dessa diferença e como a gente chega lá. Então, é basicamente isso. Isso é importante, a pessoa ter essa clareza. Então, eu tento criar esse senso de urgência e esse senso de realmente entender que eu preciso planejar hoje para garantir o futuro, o meu futuro. E também essa parte que é algo que nós brasileiros não temos muito de proteção, principalmente quando se fala de seguro de vida. Então, aqui tem um produto muito bacana que, além de você simplesmente contratar uma proteção, você tem também a possibilidade de juntar dinheiro e investir ali dentro daquela pólice e usar para seu próprio benefício. Então, é algo muito bacana, super revolucionário e é algo que é visto como um asset aqui. Então, o que acontece? Eu mostro para as pessoas o quanto elas podem modificar agora o futuro dos próprios filhos. Foi o que eu fiz com meus filhos. Hoje eu estou tranquila. Eu faltando, meu marido faltando, meus filhos vão estar bem. Por quê? Porque exatamente eu planejei hoje. Isso que eu tento criar. Então, é ser intencional, né? Voltando lá para a sua pergunta, ser intencional naquilo que eu estou fazendo, tentar criar esse senso de urgência e trabalhar. O trabalho sabe, é um a um. É trazer para a reunião, bater um papo, mostrar que não é só vamos fazer um orçamento? Vamos fazer... Não, eu quero te conhecer. Eu quero realmente fazer parte da tua vida no sentido de ajudar você, guiar você para esse planejamento. Que seja uma coisa sólida, seja uma coisa segura. E dentro de todos esses... O próprio curso te ajudou de marketing, né? Que é vender algo, vender um serviço, criar um atrativo. Mas quais foram, para você, os maiores desafios de empreender numa carreira que você tem que vender uma assessoria, que é diferente de vender um produto? O produto você consegue, às vezes, mostrar qualidades ali de forma mais fácil, ou fisicamente. Uhum. E outra coisa é um plano, né? Que você tem que mostrar a necessidade primeiro, né? A pessoa entender que ela precisa, como ela vai fazer isso... E confiar nesse processo até ela conseguir alcançar lá. Uhum. Quais foram os desafios que você teve ou que você tem? E como que você conseguiu superá-los e ter melhores resultados nesse sentido? É muito interessante ver, assim, quando eu vejo, né, um ano como eu estava e esse ano agora, né? Depois de 12 meses passados, tem praticamente 12 meses que eu tirei minha licença, um pouquinho mais. Mas o que acontece? Essa questão da intencionalidade é importante, porque nas mídias sociais eu estou criando esse awareness, essa conscientização das pessoas de pensou em finanças, pensou na Carla, né? Carla B Financial, tá lá. Então, as pessoas pensam em mim hoje, muita gente me procura e fala, você vende seguro, né? Aí eu, sim, claro. E aí eu começo a fazer esse trabalho. Então eu falo, meu approach é educacional. Eu não quero simplesmente que você chegue aqui e eu fale assim, tá aqui, teu seguro, assina aí, por favor. Não, eu quero te explicar o porquê. Eu quero entender de você o que você quer efetivamente, porque às vezes nem é isso. Às vezes a pessoa já tem, por exemplo, algum, um RSP no banco e eu faço aquela vez de, sabe a segunda opinião do médico? Eu pego com toda tranquilidade, sem custo nenhum para o cliente, eu mando para os meus experts, eles fazem análise e eles falam assim, bom, eu tenho algo melhor para oferecer ou não? Isso aqui está bom do jeito que está. Se tiver bom do jeito que está, eu vou voltar para o meu cliente e vou falar. Porque o meu objetivo, realmente assim, com toda tranquilidade eu falo isso para você. O meu objetivo é fazer com que essas pessoas estejam bem no futuro. Sabe? Então, me importa, porque isso tem a ver com o meu nome também.
Sim. Claro, isso tem a ver com o meu nome também. A construção da confiança que as pessoas têm em mim. Então, eu preciso fazer isso de uma forma realmente completa para que as pessoas entendam. Então, é isso que eu faço. Eu procuro trazer essa conscientização. Eu procuro realmente fazer os meus processos ali nas mídias sociais para que as pessoas possam me conhecer. E o que aconteceu também de muito interessante, que né, as pessoas que... Muitas pessoas que eu procurei logo no início, que não me conheciam ainda, ou que me conheciam fazendo outras coisas, que de repente pararam no meio do caminho o processo, ou que falaram, não, agora não e tal, hoje me procuram, né? Voltando para mim. Então eu fico muito tranquila mesmo, porque eu não penso ali, é mais uma venda, eu perdi uma venda. Não, eu penso assim, eu estou construindo alguma coisa. Eu quero construir algo sólido, não só para mim, mas também para as pessoas que eu estou atendendo. Então, se essa pessoa vai voltar daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, não importa. Se ela não vai voltar mais, aí é uma questão dela. Eu tenho certeza, consciência de que eu estou fazendo o meu melhor, de que eu estou fazendo realmente construindo algo bacana e ajudando essas pessoas. Então, é isso. Os desafios são esses, de realmente, por ser um serviço, é um desafio. Sim. Mas tem que ter tempo, leva tempo, às vezes, leva 1, 2, 3 reuniões, né, bate-papos e tudo mais, mas faz parte. É uma construção, né? Uma construção. E dentro das mudanças que você teve, lá da Carla advogada, depois pianista, como que surgiu essa oportunidade? Como que você pensou? Às vezes tem gente que as oportunidades passam, ramos de atividades diferentes passam, oportunidades de mudança de carreira, de mudança de atividade, ou business diferente. Eu sempre mexi com... Vou te dar um exemplo. Eu sempre mexi com alimentação e surgiu uma oportunidade de uma empresa de serviços, ou um salão. E quando surgiu essa mudança para você, porque foi uma mudança, né? Trabalhar com financeiro, com outras coisas... Quais foram os pontos ou como que você fez uma autoavaliação? Vamos seguir, vamos mudar. O que te ajudou a tomar essa decisão para esse caminho? Como que você poderia falar para ajudar quem tem essas... Às vezes está na dúvida se devo mudar, mudo completamente ou não? Como que você avaliou isso, essa mudança? Interessante isso, porque assim, eu tenho visto desde que eu cheguei aqui muitas pessoas mudando de carreira. Então, tenho visto isso. Isso acontece bastante, porque muitas vezes você chega e não é bem... Você não consegue, né? Eu, por exemplo, já sabia que eu não iria advogar, porque eu teria que ter esse processo todo de validação, né, do diploma e tudo mais. E aí, eu não queria fazer isso. Então, já sabia. Por isso que eu fui para o marketing e tal. Mas é aquilo que eu te falei. Eu entendo... Eu não olho para trás. Eu olho para frente. Eu entendo que tudo que eu aprendi até aqui... seja com cada bate-papo, cada conversa que eu tiver com alguém, como também a parte, né, dos estudos, a parte acadêmica, tá servindo para alguma coisa. Em algum momento eu vou tirar ali da gaveta. Sim. E é isso que eu tenho feito. Então, quando eu cheguei aqui no Canadá, né, eu fui aprendendo e tal. Então, eu não titubeei, sabe? Quando eu pensei assim, é uma possibilidade. Tanto que eu falei para essa minha amiga, que é minha business partner também, eu falei, esse aí vai ser meu plano A. Esse vai ser meu plano A. E também a possibilidade da liberdade financeira, como eu te falei, a possibilidade de ter mais fontes de renda, não simplesmente de um trabalho full time, ou não somente de comissionamento, mas de ter esse passive income através de uma estrutura que eu estou criando. Então, isso me moveu, logicamente, a parte financeira, ter essa liberdade, a tranquilidade, para depois eu pensar, eu quero continuar com o meu hobby, só de tocar, que eu toco piano até hoje e tal. Mas, por enquanto, não era o que eu estava podendo fazer. Então, vamos lá, vamos seguir. É isso que eu tenho que fazer? Vamos seguir em frente. E a família também, né? A família apoiou, meu marido apoiou bastante. Então, acho que faz parte. Sim. E quais foram os momentos nessa caminhada? Já tem quanto tempo que você começou? Na carreira, quando eu tirei a minha licença, faz 13 meses, mais ou menos. E do momento que você decidiu, falou assim, olha, topo o desafio e vou começar, e que você teve que fazer o curso, tudo, tem um pouquinho mais, certo?
Em janeiro, que é assim, em janeiro eu fui apresentada a essa possibilidade da recomendação para a minha família, como cliente, né? E ali eu já comecei a me interessar. Então, eu posso dizer assim, 2 anos. 2 anos. Né? Nesses 2 anos dessa nova oportunidade, quais foram os maiores desafios que você teve? Olhando para trás nesses 2 anos, o que você falou assim? Ó, esses 2 momentos foram difíceis, mas eu superei assim, a gente conseguiu, teve apoio. O que você me fala dos desafios maiores aí nessa caminhada? Os desafios são até hoje, tá? Sim. Todo dia. Como empreendedor, você eu acho que sai nunca, de casa né? esperando eles. Exatamente. Então, assim, eu acho que um desafio é a consistência, que é essa minha palavra de ordem agora, é a consistência. Então, eu realmente fazer um trabalho de uma forma consistente para que eu consiga chegar nos meus objetivos. Então, eu tenho os meus números, né, ali, o que eu quero, onde eu quero chegar, quanto eu quero realmente estar ganhando daqui a, sei lá, 6 meses para eu poder sair do meu outro trabalho. Eu quero realmente ficar full time nisso, mas hoje ainda não é possível, porque tem muito pouco tempo. Então, assim, eu tenho esses números claros na minha cabeça, e quando eu atingir, ou quando eu conseguir chegar lá, eu realmente mudo mais uma vez e fico full time nesse. Eu acho que, assim, essa questão de não olhar para trás, como eu te falei, mas desafio é assim, cada cliente, cada família, meu desafio é realmente dar o meu integral, o meu tudo, sabe? Para eu conseguir fazer. Porque, assim, são clientes que eu vou caminhar por muito tempo. Porque ninguém faz um investimento para 1 ano. Sim. Né? Então, eu vou caminhar por muito tempo. Todo ano a gente vai fazer revisões, a gente vai fazer. Então, eu tenho que ter esse cuidado com os processos. Tá? Então, o desafio é esse. E o desafio também é pegar pessoas que estejam firmes, fortes, querendo estudar também. Porque tem muita gente que está aí, mas não quer o sacrifício do dia a dia. Sim. Então, para eu montar um time bacana, eu estou enfrentando esses desafios também. Eu falo com um, e falo com outro, e falo com outro, e falo com outro. Quando chega nessa barreira, tem que estudar, tem que tirar uma licença. Eu acho que não é bem isso. Eu não quero isso agora. Então, acontece também. Entendeu? O mediatismo, talvez, né? As pessoas querem para ontem, né? Acham que, agora eu sou financial advisor e eu já estou ganhando 1 milhão. Estou ganhando dinheiro. Não é bem assim. E como que você consegue coordenar? Uma das coisas que é comum aqui no Brasil, talvez é um pouco mais difícil por causa de horários, e o Canadá ele tem uma flexibilidade maior nos empregos, né? Assim, tem empregos de part-time, você consegue... Os empregadores aqui têm uma certa flexibilidade, mas me conta um pouco como que você consegue, na sua realidade, equilibrar o trabalho, o empreendimento, né? O seu trabalho pessoal, família, e isso tudo caminhando junto. Nossa, não é fácil, não. Só para você ter uma ideia, quando eu tirei minha licença, né, em agosto do ano passado, meu marido e meus filhos estavam no Brasil. Foram para o Brasil e eu fiquei. Por opção. Porque eu queria fazer as minhas provas, eu fiz ali as 4 provas, que é como se fosse assim, eles pegam um livro, né, um material de estudo e dividem em 4. E aí, 4 temas diferentes. E aí, por exemplo, eu levei 3 dias para fazer as 4 provas. Fiz 2 provas num dia só. E assim, um domingo à tarde fazendo prova, um sábado à tarde fazendo prova, uma quinta-feira. Enfim. Então, a gente tem que sacrificar alguma coisa em algum momento. Entendendo que, né, tem um objetivo maior. E esse sacrifício da família, ver a família voltar para passear, não sei o motivo, e ficar aqui, é difícil, né? Não é fácil, mas é aquilo. Decidiu, está decidido, é necessário. Então, primeiro foi ali, né? Eu trabalho de full time, né, de 8 às 4h30, e o meu office, digamos assim, abre de 6 às 10, 6 às 9. Lógico que não é todo dia. Eu tenho lá ali minha agenda, então, sei lá, vamos dizer que esse mês eu abri segunda, terça e quinta. E ali vou colocando os meus compromissos e as minhas meetings, né, com os clientes. E assim eu vou fazendo, entendeu? Eu consigo conciliar, às vezes sábado também. Não tenho hora em termos de responder o WhatsApp. Se alguém tem alguma dúvida, isso aí com certeza a pessoa pode chegar a mim tranquilamente e a gente conversa, troca ideia, mas eu tenho esses dias certos e
enfim, vou conciliando. Meu chefe sabe, é um amor. A empresa que eu trabalho, assim, é muito bacana. E meu chefe também gosta muito dessa área de finanças, a gente conversa sobre isso também, o que eu acho muito bacana. Porque se fosse, né, qualquer outro tipo de pessoa, ou às vezes no Brasil, você teria que esconder, não falar que você tem alguma coisa, tá com medo de você sair dali. Mas não, eu falo claramente, sabe? E é isso aí. A pergunta seria essa mesmo. Como que a sua empresa, né, como seu gerente ou gestor, ele olha alguém que quer empreender, quer sair, que quer crescer, como que é a sua relação com a empresa? Porque quando a gente tem um empreendimento, não tem jeito de esconder, né? Que ele vai crescer, né? Claro. Você não consegue esconder um projeto que está crescendo. E como que ele lida com isso? E como que você acha que as empresas canadenses, para quem está nos assistindo, tem um trabalho, mas às vezes tem esse medo, né? Fala, como que eu vou... Para mim montar um business, eu preciso parar, abrir mão de tudo? Só tem essa forma, né? All in, eu preciso entrar de cabeça. Para você, como que foi ou como tem sido? Eu acho que depende do negócio, né? Tem alguns que realmente você tem que estar ali o tempo todo e é full time naquilo. Mas no meu caso, como eu posso começar, né, part-time e aos poucos fazendo isso, apesar de que eu coloco, às vezes acabo colocando horas também, né, full time, digamos assim, a gente consegue conciliar bem. E no sentido do chefe é muito interessante. Porque, logicamente, eles veem meu LinkedIn. Meu LinkedIn não está simplesmente só da empresa que eu trabalho, mas tem dizendo também que eu trabalho, que eu tenho esse business. Então, eles veem isso, eles chegam lá, nossa, muito bom e tal, high five. É muito engraçado, é muito interessante. E são todos canadenses, né? E é interessante ver. Então, acho assim, depende da empresa que você tá, depende do teu chefe, se você tem abertura ou não para começar. Lógico que nem todo mundo é igual, acho que depende muito da mentalidade da pessoa que ali é o gestor, né? Mas no meu caso, tem sido muito interessante, porque eu consigo fazer isso e eu explico para os meus colegas de trabalho e tal, eles, tipo assim, você fez prova, porque acontece aqui, eu não sei se você observa a mesma coisa, mas o que eu observo é o seguinte, nós brasileiros, a gente tem muito essa gana de estudar mais, de querer ganhar mais, de querer crescer e tal. E não é muito o que acontece aqui. Eles são um pouco devagar nesse sentido. Então, o que eu vejo é que, assim, nossa, você está fazendo uma outra coisa. Que legal! Você é inteligente. Você, sabe? Eu não sei, eu observo isso. E eles muitas vezes ficam parados no mesmo lugar. Porque eles querem ali curtir o verão, né? E depois fica, enfim, trabalhando o resto do tempo. Mas eu falo que o maior perigo no Canadá, assim, cada país, né, que a gente conversa, cada brasileiro fora do Brasil que a gente conversa, cada país tem um perigo. Eu acho que o perigo do Canadá para o empreendedor brasileiro é a zona de conforto. Porque não como quando você sai do Brasil, você tem uma necessidade de empreender, de conseguir ter mais para proporcionar mais para a família. E o Canadá, ele chega nesse ponto de você ter uma boa qualidade de vida muito fácil. Né? Assim, você com um esforço normal, tendo um trabalho, um job também muito normal, muito dentro do standard aqui, né, de trabalhos, você consegue ter uma boa qualidade de vida, você consegue ter férias próximas, você vai, igual você falou, é da cultura canadense, o acampamento, acampar, tirar o verão. Então, esse é um desafio, né, que eles, o canadense, quando vê isso, fala, mas você está trabalhando à noite, final de semana, você está tirando o seu tempo livre para dedicar uma segunda coisa, mas o que está faltando? Eles não entendem muito esse desejo, né, de dar um pouco mais e conquistar também um pouco mais. Sim, eu observo isso também. Então, você que é brasileiro, que está fora, às vezes está nessa zona de conforto, se avalie sempre, né? Sim, importante. Posso crescer mais? Onde eu tô? Consigo alcançar mais? Então, se desafie. Vê as oportunidades que estão perto de você. No seu caso, uma oportunidade que você viu de alguém que te apresentou. Na verdade, quis te vender o projeto, né? Sim, quis fazer com você e você conseguiu enxergar isso. Sim. A vida aqui é mais simples, né? Sim. Então, acho que por conta disso, no Brasil, a gente precisa de muitas coisas. Coisas de marca e não sei o quê, papapá, escola muito cara e tal. Então, a vida aqui é mais simples. Com isso, a gente ganhando muitas vezes menos, a gente consegue
ter essa vida simples também e curtir, de certa forma, né? Não ter essas preocupações e tal. Mas depende muito do que cada um quer, né? O que eu quero um pouquinho mais. Eu quero, como eu te falei, meu foco primeiro ali é a liberdade financeira, é ter meu passive income para poder eu curtir. Eu quero estar ali na minha aposentadoria, na minha aposentadoria, sei lá, de repente lá no México, em Cancún, curtindo um pouquinho. Livre. Cada um, né? Avalia o que quer, enfim. A gente está caminhando para o final desse excelente bate-papo. A gente tem algumas perguntas das pessoas do Instagram que estão nos ouvindo, nos assistindo. Você fique à vontade para respondê-las da melhor maneira que você achar. Vamos ver, vou tentar. Antes disso, eu queria que você deixasse 2 conselhos para quem está nos assistindo, quem tem, às vezes, o desejo de empreender, ou para quem, dentro da sua área de advisor, quer aprender um pouco mais, quer entender um pouco mais. Quais os conselhos que a Carla dá para o brasileiro que está curioso sobre isso, ou que quer empreender sobre isso, nessa área? Então, a parte de empreender, eu falaria o seguinte, é ficar atento às oportunidades. Sim. Né? Porque as oportunidades aparecem e se a gente está ali, né, no radar, eu costumo falar muito a questão do movimento, né, de você estar em movimento. Então, foi isso que eu fiz. Eu saí, eu estou em movimento. Eu estou em grupo de mulheres que se encontram por um propósito. Eu estou lá na Embravan, eu estou lá interagindo, conversando, entendendo cada história, cada pessoa, valorizando realmente cada pessoa, porque é tão importante isso, a gente pegar, nossa, tem uma pessoa que trabalha nisso aqui, caramba, que fera que é essa pessoa. E aí eu vou trazendo para a minha realidade também, tentando ver. Então, aproveitar e se tiver uma oportunidade de negócio, agarra essa oportunidade. Então, é estar atento, estar em movimento para ver as oportunidades. Eu vi uma vez como é o nome dele? Paulo Vieira. Ele estava falando num podcast que as pessoas... Ele trabalha com... oh, meu Deus, esqueci agora. Com a parte de inteligência emocional, lembrei. E aí as pessoas perguntaram para ele assim, questão da oportunidade não, a questão do propósito. Como eu encontro meu propósito? E aí ele falou assim, cara, não é bem assim. A pergunta tá errada. Não é bem assim. Você não encontra, você tá em movimento, você tá fazendo as coisas, você tá... E aí, de repente, o teu propósito vem de encontro a você. Que foi o que aconteceu comigo. Se tornou o meu propósito, a minha missão, porque eu tava ali buscando alguma coisa, né? E aí, a outra coisa também é essa questão realmente da tua rede ali de pessoas com quem você se conecta. O famoso networking. Sim. É importante você pegar pessoas que estejam na mesma vibração que você, na mesma energia que você, buscando coisas também, não adianta você pegar aquela pessoa que está lá acomodada. Então, buscar, eu acho que, não saberia da parte muito técnica, né, do business em si, mas eu acho que essas 2 coisas fazem com que a gente esteja no radar para se alguma coisa surgir, aí sim, a gente, né, vê o que é necessário. E vale a pena reforçar e lembrar de novo e aproveitar o momento para agradecer a Embravan, a Gisele. E essa questão do network é peça fundamental. Quando a gente fala network, não é só o network que você tem com o seu vizinho, com o seu amigo, não. É você, de forma consciente, e trabalhar isso. A Embravan, que coordena a comunidade aqui em Vancouver, que tem várias empresas associadas a ela. Se você tem um pequeno negócio, procura lá a Gisele, faz o contato. E procura também outros empreendedores dentro do seu setor. Pode bem, a gente tem esse movimento, a gente quer que o empreendedor brasileiro ou o brasileiro tenha liberdade de procurar, né? Uhum. Se eu estou curioso, quero aprender um pouco sobre como funciona as finanças aqui no Canadá, deixa eu ligar lá para Carla. Carla, exatamente. Eu hoje não estou aqui como seu cliente, mas estou querendo conhecer um pouco mais. Como funciona? Conta para mim. Então, a gente tem que criar esse network através de empresas que já trabalham, restaurantes, seja lá o ramo que você queira, o ramo que você já atue. Crie isso. Crie com a comunidade brasileira, crie com a comunidade canadense, crie com pessoas, né? E isso é o que vai... A gente ouviu várias histórias aqui que quando veio uma crise, quando veio um problema grave, o que segurou foi o network. Foi as pessoas, foi a rede de contatos, a rede de apoio que segurou, que deu o apoio, que deu a força. Então, o Podbem está aqui para isso também. Nossa função,
A função do nosso... O que está na base, no DNA do Podbem é isso. É ajudar o empreendedor. Seja ele pequeno, grande, médio. Ouvir as histórias, os desafios. Apoiar. Conectar pessoas também. Muito então, bacana. É bom ouvir isso. E essa menção da Embravan de ter uma porta aqui em Vancouver para fazer isso também. Não, é excelente. A gente consegue postar lá, a gente consegue conhecer pessoas, então realmente é muito bacana. Sabe, eu lembrei de uma coisa, você falou assim, dos conselhos e tal, mas eu falaria também, aí puxando sardinha, né, para minha brasa, é o seguinte, que o empreendedor esteja consciente do que existe em termos de estratégias na área financeira. É importante que ele entenda também o que ele pode fazer para já começar sendo eficiente nessa questão de imposto, por exemplo, né? Então, procure um contador, mas procure também um advisor para entender o que é possível, o que eu posso utilizar de estratégia que já existe aí para que eu comece o meu negócio de uma forma consistente, de uma forma bacana e forte, né? E sólida. Um business, quando você starta, quando você começa, você tem vários braços que você tem que se preocupar com todos, né? Sim. Essa parte, muita gente às vezes foca na parte técnica e esquece da parte prática. Tem muita gente que tem um negócio que começou a dar certo, muito certo, de qualquer forma, mas também esquece da parte financeira, do planejamento, da forma... Eu falo muito da economia tributária, né? Sim. Dos taxes. O Canadá, ele não brinca em taxes, né? Ele também dá muito em volta, ele retorna muito para a população, mas você tem que se educar sobre isso para achar uma melhor forma de conseguir contornar isso tudo. É isso aí. A gente tem algumas perguntas aqui. Carla, vamos lá. A primeira delas: como você se sente fazendo parte da mudança da vida das pessoas na área financeira? É uma responsabilidade grande, né? Mas, ao mesmo tempo, é um privilégio. Quando eu olho e vou fazer a revisão com os meus clientes, que a gente faz pelo menos uma revisão anual, e vejo como é que estão as finanças, como é que a pessoa está crescendo, como é que a mentalidade está mudando também. Então, é uma alegria muito grande, um privilégio muito grande. Então, eu tenho isso como uma missão e algo que eu respeito muito e enfim, é isso aí. Ok. Você faz o planejamento financeiro só o pessoal ou existe também um planejamento financeiro empresarial? Também empresarial. A gente pode utilizar algumas estratégias em comum do pessoal para o empresarial e existem algumas estratégias específicas de cada, né, pessoa física e pessoa jurídica. E na parte empresarial é mais a parte de taxes, a parte mais de planejamento, seria isso? Então, essa parte de taxes, logicamente, seria com o contador. Sim. Então, eu não tenho o expertise, não tenho a formação na parte de contabilidade. Mas, como eu te falei, são estratégias. Sim. Então, a gente entende de algumas estratégias, inclusive o seguro, por exemplo, que as pessoas nem têm ideia. O seguro pode ser utilizado estrategicamente no seu business. Com que objetivo? Com o objetivo ali de você construir seu patrimônio. Você pode utilizar com o objetivo de organizar como é que vai ser a venda desse negócio no futuro, para que não haja nenhuma depreciação no mercado. Enfim, existem realmente algumas estratégias bem interessantes e a gente está aqui para isso. Business e pessoal. Entendi. Tem duas perguntas que eu vou conectá-las, que é como o seu escritório enxerga a presença brasileira com esse interesse de aprender mais, de ter um cuidado. A gente comentou por alto sobre isso aqui. E a segunda é o que é ser uma financial advisor brasileira num ambiente internacional? Como existem outros brasileiros que, eu digo assim, como é o mercado? A maioria são canadenses ou é multicultural? Como que eles enxergam isso? Então, era muito canadense, né, masculino e mais velhos.
Mas, esse era o perfil. Era o perfil. E muitos deles estão se aposentando agora, inclusive. Mas o que acontece? O Canadá é um país multicultural, então tem tido cada vez mais gente do mundo todo. E essa, como eu te falei, essa plataforma dá a possibilidade da uma nova distribuição do mercado ali. Então, eu vou alcançar, né, os brasileiros, o outro alcança o mercado dele, seja lá o chinês, o japonês. Então, é incrível, porque realmente as pessoas a gente consegue alcançar o nosso mercado e tem tido uma aceitação muito boa. Eu acredito que os brasileiros não têm muito esse histórico, né, de ter um financial advisor e tal, mas outro dia mesmo eu vi no Instagram alguém falando: gente, com essa questão agora do que está acontecendo, dos juros e tal, de um pouco de inflação e tal, eu estou procurando alguém para ajudar a organizar minhas finanças. Não tinha visto isso aqui antes, sim, entendeu? E eu já conversei com essa pessoa e tal. Então é assim, as pessoas estão cada vez mais, mas faz parte do meu trabalho intencionalmente trazer a elas a luz desse senso de urgência. É isso que eu tenho feito. O planejamento ele é fundamental, né? Sim. E na vida do empreendedor, desde quando nasce, você tem que ter um mínimo de planejamento. Assim, na parte de como abrir, o que abrir o negócio, como fazer o negócio. E nessa área também, a gente tem até uma convidada, que é a Júlia Falsin, que mexe na parte operacional. Ela tem guias gratuitos de como abrir um negócio, como criar ali o passo a passo. Tem na nossa bio aqui, vai aparecer em algum canto. Vou apontar aqui, eu não sei onde vai estar na tela, mas vai ter um QR Code, você pode acessar lá. São guias gratuitos também de passo a passo do seu business. Onde abrir, como fazer o seu business. Vai facilitar e cortar algumas etapas na hora de abrir. Posso te falar que eu a conheço, participei de vários eventos onde ela fez palestras e realmente é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, e esse guia veio facilitar muito, muito mesmo. Então, pode olhar ali sem medo, porque ela é muito profissional. Então, é isso que eu falo, são as conexões. Sim. São as conexões. Então, se a gente está ali, a gente está se metendo em tudo quanto é lugar, a gente está indo nos lugares, a gente está conhecendo essas pessoas. E, nossa, é cada profissional, sabe, de um quilate, assim, que a gente vê aqui, é impressionante. Impressionante. O que você acabou de falar, assim, esse network, essa conexão, é fenomenal. Então procure, onde quer que você esteja, vai ter pessoas excelentes, a gente está à disposição. Deixa, Carla, aqui o seu Instagram, como que as pessoas podem te contactar. Tem gente que está nos ouvindo só pelo áudio, então vale você falar aí como que eu acho a Carla. Eu estou querendo organizar minhas finanças, ou quero planejar o meu futuro, como que eu te acho? Então, é muito fácil. Ali no meu Instagram, é Carla B Financial, tá? Ali tem o meu Linktree, então você consegue acessar para marcar uma conversa comigo, para tem algumas informações ali importantes também, sobre seguros. Eu já dou algumas informações nos posts que eu faço, as pessoas conseguem me conhecer melhor. E é isso, basicamente no Instagram você consegue ter acesso a tudo, e estou à disposição para conversar, bater papo, porque é só fazer uma pergunta, estou super à disposição. Vamos de novo. Carla B Financial. Ótimo. Carla, muito obrigado por ter vindo, por ter contado um pouquinho da sua história. Obrigado por ter confiado ao Podbem transmitir essa história. A gente está à disposição. O Podbem está sempre de portas abertas para você, sempre que você precisar. Às vezes você escrever um artigo lá e falar: Samuel, isso aqui vai ajudar muitas pessoas. A gente ajuda a publicar, compartilhar. Podbem é isso, é uma transmissão de conhecimento e uma conexão de pessoas, conexão de brasileiros. Tá bom? Muito bacana, eu que agradeço. E, assim, pelo quilate das pessoas que estão aqui, me sinto muito privilegiada por ter tido essa possibilidade também. E estou muito feliz, eu acho que é isso aí. Eu estou programando para lançar uns e-books também. Então, acho que isso vai ajudar as pessoas. E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigado você que esteve com a gente também. Continue assistindo todos esses episódios da série. Todos os convidados que vêm aqui, a palavra é unânime. Todos eles estão à disposição para ajudar, para fomentar e contribuir com a nossa comunidade, tá bom? Muito obrigado a você que estava aqui, nos acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima.
Obrigada.